bom ter os irmãos aqui acompanhando esse trabalho. Deus abençoe a todos. Lemos na palavra do Senhor, no Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, nós iniciamos esse culto e com esse aviso, sabemos que muitos querem a continuidade desse trabalho das gravações, das mensagens, dos louvores, e nós daremos continuidade. Mesmo porque alguns irmãos idosos, crianças, não poderão vir ao templo quando iniciarmos o trabalho. Nós lemos em Romanos capítulo 13, de 1 a 5, isso fica bastante evidente e ficou certo para nós quanto à questão das autoridades e do decreto. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 13, no título da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, a nossa consciência, nosso dever, disse para não nos reunirmos por todo esse tempo, talvez aí uns 3 meses. Mas o decreto agora diz que a igreja pode voltar a se reunir, os templos, as igrejas todas. E não é porque o decreto agora autoriza que não há perigo sobre a pandemia. Isso tem que haver bastante inteligência, um conselho e muita oração. Se pensou que essa pandemia passaria em 15 dias, depois se pensou em 1 mês, e lá se vão esses 3 meses, e daqui para frente não sabemos como fica, mas a situação ainda não está boa, muito pelo contrário. Então não teremos, como não estamos tendo nessa quarta-feira, a reunião na igreja, e nem no próximo domingo. Queremos voltar com aqueles irmãos que quiserem, que estão aptos para a reunião de quarta-feira, no dia 1º de julho. Já se vai um semestre que vai ficar aí para trás, vamos começar um novo semestre. Então, 1º de julho, que é uma quarta-feira, vamos buscar a direção do Senhor em oração. Aí decidiremos se teremos a reunião, não nesse domingo agora, mas no 1º domingo de julho, no dia 5. Quem sabe, então, já com a celebração da ceia do Senhor. Mas vamos hoje ter esse culto de oração dessa maneira, para os louvores, para a mensagem. A mensagem é sobre a oração de Abacuque. Que Deus nos dirige, em nome de Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus.
Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Longe de mim eu peque contra o meu Senhor, profanando o templo destinado ao teu horror. Foi comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar a vida ao que só nele crê. Estou com Cristo vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, não sou mais meu. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificá-lo, longe de mim eu peque contra o meu Senhor, profanando o templo destinado ao teu horror. Foi comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar a vida ao que só nele crê. Estou com Cristo vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, não sou mais meu. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificá-lo, Neste culto de oração, queremos falar acerca da oração de Abacuque,
dando uma visão geral desse livro, que tem esse nome, que é um profeta, pouco se conhece dele, de parentesco, de esposa, de filhos, apenas o que está escrito por ele nesse livro. Cremos que foi ele que escreveu. Ele foi um profeta mais ou menos ali nos anos 600 antes de Cristo. E a história dele se parece com a de Jó, começa dando tudo errado, mas termina dando tudo certo. Dessa maneira que nós vamos estar vendo e compreendendo a história de Abacuque, não que tenha acontecido com ele, a exemplo de Jó, mas aconteceu com a nação de Israel no momento que ele foi ali profeta. Abacuque nos mostra que nós podemos colocar as nossas queixas, as nossas perguntas diante de Deus. Ele fez muito isso. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu? Olha só que ousadia de conversar com Deus. Depois ainda ele fala: gritar-te-ei, claro, o grito reverente, o grito de alguém que não está entendendo o que está havendo com a sua nação. E ele grita com a força dos seus pulmões. E também vemos muitos porquês, e nós na nossa vida também temos queixas, temos porquês para colocarmos diante de Deus. E lendo Abacuque, nós entendemos que não há nada de errado quanto a isto. Podemos lançar as nossas queixas, as nossas dúvidas, o que temos necessidade de entender, como nesse momento que vivemos. Quem tem resposta para o que acontece com a humanidade, senão que a mão de Deus está pesando sobre a impiedade das nações. Nos versículos 1 a 4 do primeiro capítulo, nós vemos aqui a iniquidade de Judá, mas a iniquidade de todas as nações, que são punidas por Deus. Deus está a olhar, Deus está a observar, o seu olhar está sobre os maus e os bons, Ele está a contemplar a todos. E a iniquidade não fica sem paga, como nos ensina aqui a palavra. Olha, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Eu sou um profeta, um homem de Deus, procuro andar nos caminhos certos, corretos. Entendo que a nação é que está em pecado, mas passa por mim. Eu amo esse povo, eu sei que o Senhor ama o seu povo. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Eu vejo isto todos os dias, todos os momentos, como se fosse a nossa nação. Como se fosse hoje outras nações que conhecemos, há contendas e o litígio se suscita, a briga, a luta. Eu vou levar para a justiça, eu quero ter o meu ganho, eu vou te processar. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, ou se manifesta de forma errada muitas vezes, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então não vale para todo mundo dizer que a justiça é cega. Aqui nos versículos de 5 a 11, ainda do capítulo 1, nós vemos Deus falando com Abacuque e fala que Judá será castigada pelos caldeus. Os caldeus tinham vencido os assírios e formou ali uma grande nação com uma grande força, foi chamada de o Segundo Império Babilônico, com força total. E aqui nesses versículos de 5 a 11, nós temos o modus operandi deles, ou seja, a maneira que eles agiam.
olhe o que vem pela frente contra a nação de Judá, porque essa nação é amarga, impetuosa, e aquele profeta fica ouvindo isso, e claro que no seu íntimo, se desesperando, eles são pavorosos e terríveis, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, seus cavaleiros mais ferozes que os lobos ao anoitecer, agem com violência, zombam dos reis, riem dos príncipes e das fortalezas, e o poder deles é o seu Deus, D minúsculo. Acreditavam que estavam com tudo, podiam tudo, conseguiriam tudo pelo poder que tinham, se achavam deuses ao atacar os seus inimigos, e Deus está falando que realmente eles agiam assim, e Deus tinha preparado essa nação, esses caldeus, para disciplinar o seu próprio povo. O povo estava andando errado, no pecado, se afastando de Deus, e Deus vai agir com rigor contra eles. E o profeta tem essa missão de ouvir de Deus e comunicar ao rei, comunicar ao povo o que Deus falou para ele. Então, o profeta nem sempre tinha boas palavras, e aqui a profecia é dura para eles. Interessante que o profeta, um homem de Deus, e quem é de Deus entende as coisas de Deus. Quem tem o Espírito de Deus consegue entender as coisas que o Espírito fala e faz. E aqui o versículo 12 está escrito assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ele confiava em Deus, sabia que o castigo ia ser severo, mas não morreremos, não seremos exterminados, que eu confio em Deus. Ele vai dar essa disciplina porque nos ama. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O Senhor levantou um povo maldoso, cruel, para disciplinar os seus. Tudo é de Deus, por isso ele tem essa confiança, não morreremos. O Senhor ao final de tudo nos dará vida, nos dará um escape. Ao mesmo tempo que ele entende as coisas de Deus, os propósitos, a atuação de Deus, ele questiona como Deus age desta forma, sendo que eles, caldeus, são piores do que nós. Claro, temos pecado, eu tenho narrado aqui, tenho visto, está diante de mim os nossos erros, o erro da nossa nação, mas eles são piores do que nós, fazem coisas horríveis. E aí diz assim o versículo 13: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E nós não temos a resposta disso dentro do próprio livro de Abacuque, mas a resposta seria essa: porque eles não são o povo escolhido de Deus. Deus vai disciplinar o seu povo. Deus levanta uma nação má para disciplinar aquele a quem ama, aqueles a quem ele ama. E no livro de Hebreus nós lemos assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então a disciplina, a correção, as regras, tudo que os nossos pais nos colocaram, e mesmo se for o açoite, a bronca, o castigo, graças a Deus porque eles fizeram isso, graças a Deus porque eles me disciplinaram, graças a Deus porque eles me levaram para a igreja e eu conheci o Senhor Jesus Cristo, graças dou a Deus pelos meus pais que me colocaram
a ver os perigos do mundo e ver a riqueza do caminho do Senhor. Instrui a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E isso muitas vezes é na disciplina, é no açoite, é na correção, mas porque amamos. Se um pai faz isso com o filho, nós somos filhos de Deus e Deus faz isso conosco. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, não é boa, no momento não é boa a disciplina, não é gostosa, não é prazerosa, mas é para o nosso próprio bem e produz frutos pacíficos. Hoje nós somos o que somos, porque passamos por esse processo de disciplina. Sem disciplina, vira bagunça, não se vai a lugar nenhum. Aí Abacuque lida com a questão do silêncio de Deus. Talvez você tenha orado por algum problema, por alguma dificuldade e tenha sentido isto. Por exemplo, na pandemia agora, eu creio que você tem orado, eu tenho orado para o fim dela, e ela não tem passado, causa um terror aí na humanidade toda, e parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não está nos ouvindo. Nós até já gritamos, clamamos ao Senhor, e parece que Ele não nos ouve. É o que está acontecendo ali, mas claro que Deus ouve, Ele sabe. Ele levantou os caldeus para a disciplina, Ele levantou esse vírus também para a disciplina, podemos pensar desta forma. Mas capítulo 2, versículo 1, o que acontece com a atitude dele, esperando uma resposta do Senhor, dentro desse silêncio de Deus? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Não me resta mais nada a fazer, senão me colocar no meu cantinho, ali um lugar alto, um lugar de olhar, de contemplar e ver, olha, o que será dessa nação, o que será da minha vida, o que será de nós? Eu só posso esperar em Deus, Deus me dará uma resposta. No versículo 2 temos que o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Então, letras grandes, o outdoor, para que pudessem ver o que Deus tem para falar. Então o Senhor responde, sim, no momento certo Ele responde. E a resposta dele é para aquela pergunta que Abacuque fez. Nós não somos tão ruins ou tão maus quanto eles. E aqui Deus fala, não, eu estou olhando para isso também. E os caldeus terão uma disciplina ainda maior. E aqui Abacuque nos narra 5 ais, Deus falando 5 ais contra os caldeus, e podemos dizer que são ais contra as nações pecaminosas, para todas elas, inclusive o Brasil. Salmos 9,17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Palavra verdadeiras, duras para as nações, para aqueles que se esquecem de Deus. Então vamos lá, vamos para os 5 ais contra os caldeus. E esses ais se aplicam até para pessoas, até para grupos, facções que nós vemos por aí, e claro, para nações que se esquecem de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro ai é esse: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? Então, com severidade, é o empréstimo do dinheiro mais juros abusivos e coisas que acontecem
de pegar dos outros coisas que não lhe pertencem, ficando rico, né? Político, muitos têm sido presos, tudo está em torno disso agora nessa pandemia. Um quer levar um dinheiro a mais, um está pegando impeachment por causa disso, e ali um desvio, e tudo isso está acontecendo, mas ai desses que ficam ricos, indo contra a saúde do povo, não ficarão impunes. Segundo lugar, ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família, e ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Um dinheiro mal adquirido, enchendo a casa do que roubou dos outros. Pessoas que usurpam, fazem essas coisas e esse mal cai contra a população, vai contra a população, mas Deus diz que tem um ai para eles e até a vida deles corre perigo, porque Deus está a observar e Ele é o justo juiz. Terceiro ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Aí não vale, não pode ser assim. A nação que age dessa forma, alguém que pessoalmente age pelo crime, pela injustiça, não fica impune. Uma hora pegam, uma hora vai para trás das grades ou vai para o cemitério, como se diz. Quarto lugar, ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Então, no bom convite, para um banquete, para uma festa, para a bebida gostosa, deliciosa, mas tem droga ali no meio. O Boa Noite Cinderela, onde pessoas usam isso para que a outra pessoa possa ficar sem entendimento e ela é abusada, ela é roubada. Isso acontece muito. O quinto ai é este: ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. Então, ai daqueles que vão atrás da idolatria. Ai daqueles que trocam Deus por um santo, por uma estátua de madeira, de pedra. O Cristo Redentor de pedra, ali no Rio de Janeiro, de braços abertos, nada pode fazer pela cidade do Rio de Janeiro, nada ele pode fazer pelo Brasil como um todo. Somente o Jesus Cristo que nós cremos, que morreu na cruz, que derramou seu sangue precioso para nos salvar, esse sim pode todas as coisas, que nos salva, que nos coloca na rocha, que nos coloca no lugar seguro. Nesse Jesus nós podemos confiar, neste você pode confiar, o Cristo vivo, ressurreto, que mora em nós. Nós colocamos toda a nossa confiança em Cristo Jesus. E diz aqui o versículo 20 desse capítulo 2: o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Deus mora num lugar inacessível, chamado aqui de santo templo, mas lá, tão longe assim, está olhando bem de perto tudo o que acontece, e compete a nós o que? Nos calarmos diante de tão santa presença. Irmãos, agora passamos no capítulo 3 para a oração específica de Abacuque, e é um capítulo todo nesta oração, e podemos dizer que quem ora tem respostas a seu tempo.
e descansa no Senhor. Continue orando e descansando, esperando a resposta do Senhor. Se coloque na sua torre de vigia e fique esperando. Dessa oração longa que nós vamos ler, aqueles versículos finais tão conhecidos, mas eu quero aqui ler o versículo 5, que fica bastante interessante para o momento que estamos vivendo. O 4 fala assim: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, falando de Deus, e ali está velado o seu poder. E o versículo 5, adiante dele, adiante de Deus vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ou seja, no comando de Deus, todas as coisas. No contexto aqui vai dizer que Deus coloca os terremotos, destrói montes, abala os rios, cavalga sobre o mar. E Abacuque está aqui recebendo essa profecia do Senhor, entendendo que Deus não está contra montes, não está contra rios, lagos, riachos, mas sim que Ele está abalando a estrutura por causa do ser humano pecador. E então nós vamos lá para os versículos 17 a 19, onde lemos assim, no final então da sua oração, onde tudo termina bem: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E eu coloco da minha parte para o nosso tempo atual, ainda que a pandemia esteja por aí, ainda que este vírus tenha e tem ceifado muitas vidas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Qual o seu sentimento atual? O seu sentimento quanto a estar isolado aí em casa? Quando as coisas estão sendo liberadas e você diz, vou ou não vou? Tomo coragem ou fico em casa quietinho? Se é a insegurança que está batendo a sua porta, a porta do seu coração, confie em Deus, porque Ele te leva para montanhas onde você estará seguro. Confie em Deus. Ele quer o melhor para a sua vida. Nada temerei, nada, não há nada que eu possa temer. Mesmo que haja uma guerra e 1000 caiam à minha esquerda, 10.000 à minha direita, não serei abalado. Eu creio e confio nisto de todo o meu coração. E nós vamos caminhando para o final aqui com esse texto maravilhoso, também muito conhecido, de Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, tão apropriado, mais uma vez, e para o nosso tempo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com certeza podemos fazer essa afirmação também. Nem mesmo esse vírus pode causar estrago. E se ele causar algum estrago, será nesse corpo mortal. Mas nada ele pode contra o nosso espírito, que estará indo para a presença de Deus, para estarmos para sempre com Ele. Esteja seguro no Senhor, ainda que isto ou aquilo venha a acontecer, ainda que a geladeira esteja vazia, a despensa vazia, mas eu confio no Senhor, me dobro diante do seu poder, diante da sua soberania. Que Deus te abençoe e que você aplique essa mensagem na sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, como é bom falar de Ti, como é bom ouvir de Ti, palavras que alimentam a nossa alma. Somos fortalecidos pelo que está acontecendo, não podemos nos reunir e ouvir a Tua palavra pregada, anunciada no templo, mas podemos ouvir dessa maneira na comunicação via internet, e a Tua palavra alenta os nossos corações. Nós temos orado, nós temos Te buscado e temos essa confiança, porque tudo o que o Senhor deseja, o Senhor executa da sua maneira. Nós esperamos em silêncio, sabendo que é o melhor para as nossas vidas. Não há como entender, não há como explicar, mas sim confiar que o Senhor está no controle de tudo. Pai, abençoe o Teu povo, livra-nos do pecado, livra-nos do mal, como filhos Teus, disciplinados pelo Senhor para o nosso próprio bem. Oramos sim pela nossa nação. Muitos desvios, muitas questões estão por trás de tudo, principalmente no meio político, nas questões de justiça. Tu sabes, Deus, a Tua punição virá para aqueles que têm se enriquecido e levado vantagem de maneira errada. Tem misericórdia, ó Deus, e também por todas as nações de ditadores, de reis, de mandatários, enfim, Tu conhece, Tu tens estabelecido esses governos, e que o Senhor nos livre desta peste e que, conforme a Tua vontade, dá-nos sabedoria para decidir o momento certo de voltarmos, estarmos todos juntos em comunhão na igreja, como igreja. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não é porque tudo me vai bem.
encerrando o nosso culto de oração. Não se esqueça, esse domingo próximo não teremos reunião no templo. Vamos fazer uma limpeza, vamos ajeitar conforme as normas e pensamos estar voltando daqui a uma semana, no começo de julho. Tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo